Fala pessoal, tudo bem? Vou começar aí mais uma análise diária. Hoje vai ser algo extremamente rápido. Eu vou tentar ser o menos prolixo possível. Enfim, inclusive vamos começar logo. Eu vou falar só os principais jogos do dia. Vou passar um olho em outros, mas vou falar os principais jogos do dia que eu considero bons, beleza? Bora lá. A gente tem o Vila Nova e Bahia. Essa cotação do Bahia 2,40 é atrativa, né? Principalmente para qualquer operação a Panther. Eu fico atento, o Vila Nova é um time que tem uma race bem ruim. O Vila Nova literalmente não venceu ainda. Então isso me faz ficar muito atento no Vila Nova. Vila Nova de praticamente do início do ano pra cá, cara, o Vila Nova é muito ruim a race deles. Ele tem uma sequência de 11 jogos sem vencer. Em casa ele vence, é bizarro, é uma race horrorosa, muito ruim. O Bahia venceu alguns jogos fora de casa, inclusive contra o Brusque. Esse aqui a gente tava lá, num pantezinho no Bahia. Acho que o Bahia precisa vencer, né? Porque é um jogo fácil. Esse jogo aqui, qualquer time que pegar o Vila Nova tem que vencer. E eu vou ficar atento. Esse Lei Vila Nova também pode ser de extremo valor, beleza? Então é isso. Esse jogo não tem muito mistério, não. Não acho que é um jogo para gols, não. A gente tem o Philadelphia com o DC, chegando na MLS aí, o jogo de 8h30. O Philadelphia vai ser, eu acho, o líder do grupo deles, porque eu acho que o Red Bull vai ter algumas quedas ali. O New York deve chegar junto também, deve terminar em segundo ali, no pior cenário em terceiro. E vai pegar o DC que venceu o Orlando naquele jogo maluco lá do 5-3. Mas assim, o DC não tem time, não aguenta em nenhum cenário o Philadelphia. O Philadelphia ganhou do New York e jogou melhor, inclusive, o jogo inteiro. Foi um jogo extremamente corrido, mas ele jogou melhor o jogo inteiro. Então, muito me interessa esse back Philadelphia aqui. Não acho que isso é um jogo para gols. Quer dizer, pode virar um jogo para gols se talvez o DC abrir o placar. Mas eu também não sei se vai ser isso. E assim, esse jogo do Orlando DC, a gente viu esse placar aqui, o DC podia ter tomado o empate e a virada. Então, ele venceu e tal, mérito dele, mas esse jogo aqui, por pouco ele faria uma barbaridade. Tão quanto o jogo do Cincinnati lá. Vocês se lembram contra o New York, aquele 4-4? O Cincinnati não perdeu aquele jogo por pouco. A gente tem o Mazatlan e Tigres, que sempre que o Tigres joga contra São Próximo de Dois no mexicano é de extremo interesse, o time vem titular. O Mazatlan melhorou na sua race, mas teve um momento aqui no campeonato que ele estava mal pra caramba, que eu peguei várias situações contra eles ali. Ah, o Tigres tem com a race ruim porque estava do amistoso, e isso aqui é playoff, né? Jogo de ida, jogo de volta. Jogo de ida, jogo de volta e amistoso, que não tem referencial. Mas o Tigre, se a gente pegar antes de qualquer playoff, qualquer coisa, ele tem uma race assim, uma das melhores de lá. É um dos melhores times de lá. Eu acho que ele e o Atlas não tinham dois times melhores para vencer. Tanto que o Atlas, se não me engano, foi campeão. E foi merecido. Eu acho que tinha que estar entre o Tigres e o Atlas ali. No pior dos cenários, um Pachuca. Tá? Mas mesmo assim, no conjunto geral do time, não aguenta. Esse Tigres é 95 muito me interessa, vou ficar de olho. É, o Mazatlán é um time mais ou menos, eu não lembro se ele se reformulou agora. Ele já jogou o primeiro jogo, tomou uma goleada do Puebla. Ah, eu confesso que eu não lembro os jogadores do Mazatlán, preciso dar uma olhada. Mas ainda assim, o do Tigres é muito mais jogador. Um Lei Mazatlán, quem sabe um possível mercado de gols pela postura do Mazatlán nesse jogo e do Tigres também. Né? Tem um histórico ok, é possível. E é isso, beleza? A gente tem um Grêmio e o Náutico, o Grêmio tá 1,30, assim. Eu lembro que comentei com vocês que o Cruzeiro a 1,40 contra um jogo que agora eu esqueci qual foi, tinha muito valor. Porque o Cruzeiro vinha assim, acho que 15 jogos sem perder, vencendo em casa, nem empatando. Era um time 1,40, acho que era um dos últimos do campeonato ali. Na verdade, acho que era até o Vila Nova. Eu acho que era o Vila Nova que eu tava comentando, enfim. E o problema do Grêmio é 1,30 que eu não acho que ele joga para 1,30 e não tem a mesma qualidade e desenvoltura na forma de propor jogo contra o contra qualquer time. Eu reconheço que o Náutico é um time bem fraco, ele vai brigar aqui para não cair. Mas esse jogo eu acho que me remete muito mais para um mercado de gols do que para um back e Grêmio. Eu acho que esse jogo aqui pode ficar muito interessante, principalmente se o Grêmio levar alguns gols. E ele se expõe bastante para isso, né?
A gente tem aqui o O'Higgins e Palestino. Ah, só para complementar, eu não pego esse back 1,30 porque eu não consigo ver o futebol jogado do Grêmio para isso. Se tivesse 1,40 e fosse um Cruzeiro, beleza. Eu acho que até estaria justo, mas o Grêmio não. A gente tem o O'Higgins e Palestino aqui, onde é, é um jogo, no conceito geral, equilibrado. São duas equipes ok. O Palestino talvez nos pontos estejam melhor, mas o O'Higgins não é uma equipe ruim. Na race são dois times mais ou menos. O Higgs tá com uma race um pouco pior que a do Palestino, né? Mas no geral acho que é um jogo para gols. O problema é, alguns jogos são bem over, outros eles têm cenário 0 a 0 como tem cenário 3 a 2. Eu acho que na conjectura geral e do que eu vi o Higgs jogando recente em casa é mais para gol do que não. Principalmente se ele abrir o placar. Mas eu vou ficar atento nesse jogo, porque eu vi esse Palestino fora de casa e talvez ele goste muito de trazer esse empate, beleza? Vamos lá. Os últimos 4 jogos, nós temos o Los Angeles e Los Angeles Galaxy, LAFC e LA Galaxy. Eu acho que na conjectura geral, o Los Angeles é um dos melhores, se não o melhor time da temporada. Na verdade, eu acho que não só eu acho isso. Ele tem mais pontos que o outro time da outra liga, que é o Philadelphia, não, o Red Bull. O Red Bull tem 34, o Los Angeles tem 36. Teoricamente, ele seria o líder geral da melhor campanha, né? Ele e o Austin, inclusive. O Red Bull tem 34, mas provavelmente não deve ter metade dos gols do Austin. O Austin tem uma quantidade de gols bizarras, assim. É... O que eu acho? Acho que isso aqui é um jogo que pode virar para o mercado de gols, e vai ser um mercado de gols extremamente bem precificado para over. Acho que isso é um jogo para gols. Eu já assisti vários jogos deles. E 99,9999% do Galaxy Los Angeles é um jogo para gols. Certo? Ó, é bizarro. São talvez as duas equipes num confronto direto que trazem o maior histórico de over da MLS. Assim, existem algumas conjecturas ali que não dá. E não tem como você dizer que o Galaxy não é um jogo para gol, porque os últimos jogos dele foram 4 a 0, 3 a 2, estávamos em todos. O próprio jogo de Copa contra o Sacramento foi um jogo para gols. Portland, o próprio jogo do Austin, aquela virada maluca com goleada. O Galaxy, é um jogo para gols. E o Los Angeles também é um time que sempre vence, por exemplo, em casa, ou ele faz muito gol, ou ele sofre alguns gols também, ao menos um. O que eu acho? Na conjectura geral, o Los Angeles é muito mais time. Acho que está mais organizado e a zaga do Galaxy é muito fraca. Eu não lembro quando é a estreia do Bale e do Chiellini. Talvez seja nesse jogo aqui, principalmente devido à proporção do Bale não, mas do Chiellini talvez seja esse jogo aqui. Eu confesso que eu não sei, eu não vi se eles estavam relacionados, mas pode ser um jogo muito interessante, sendo a estreia do Chiellini. É um jogo é, que traz uma vontade a mais para você jogar, né? Bom, a gente tem aqui também o Puebla e o Santos, só para complementar, é um jogo extremamente para gols, mas que eu fico atento também no back Los Angeles. Eu acho que é um jogo que é tipo Los Angeles e sim. Sabe aquela cotação que a gente pega Los Angeles e sim? É um jogo para gols, mas o Los Angeles vence e ambas marcam, sabe? Tipo isso, é um 2 a 1, 3 a 1, 4 a 2, enfim. É... Bom, a gente tem um Puebla e Santos Laguna. O Puebla é um excelente time, extremamente coletivo. Acho que o Puebla tem uma race ok em casa. É uma race ok, mas o Santos Laguna é um time muito chato. É um time de contra-ataque. É um time que sabe jogar de contra-ataque. É um time chato, que sabe jogar um jogo aberto. Não é um grande time de lá. Pelo menos dos 3, 4 anos aí que eu acompanho o mexicano com força mesmo. Nunca foi um grande time de lá, pelo menos não no cenário geral. Eu citaria que fácil uns 8 times que seriam maiores que ele. Só que ele é um time chato pro mercado de gols. É um time, quer dizer, bom, né? Chato no sentido pro adversário. Eu acho que isso aqui é um jogo que o Puebla pode vencer, mas o Santos Laguna dificilmente sai de um jogo sem não deixar ao menos um gol. E ele sempre deixa gol nos times grandes. A gente pode pegar os últimos jogos do Santos Laguna, é bem interessante. Um 2,5 aqui, bem valorizado. E o mexicano precifica over, tá? Under, quer dizer, esse jogo aqui. Pela conjectura desse jogo aqui, deve estar. O 2,5 já deve estar 2,40 por ali. Quer ver? Não tá 1,90. Mas tudo bem, não tá ruim não.
A gente pegar aqui 15 minutos de jogo, bater 2,30, 2,40, não tá ruim não. E aqui a gente tem um jogo do. É o jogo dos times ruins. É Tijuana e Juarez. Ah, só pra comentar, eu acho que o Puebla pode dar uma leitura. Tá? Um Lei Santos Laguna, não tiro de cogitação, odds justas. Mas é chato. Acho que é mais o mercado de gols. A gente tem aqui os dois times horrorosos. O Juarez ele se superou assim dos últimos anos que eu vi o mexicano. É o pior time do futebol jogado. Ele chega a ser assim uma. Não sei explicar. É um time muito. Talvez aquele Náutico fazendo aquela campanha na Série A com 17 pontos. É uma coisa bizarra assim. Muito ruim. Ó, Race é horrorosa. Um time muito fraco. E o Tijuana também está ali entre os últimos. O Tijuana ainda é mais time que o Juarez. O Tijuana é um time muito mais conhecido, né? É de Tijuana, inclusive. Então, Juarez não tem metade do nome do Tijuana, mas Tijuana é um time hoje extremamente classificado. O que eu acho nesse jogo, que pelas ruindades pode ser um jogo para gols. Talvez 2 gols no melhor cenário. Um Lei Juarez não pega o back Tijuana, mas nenhuma hipótese. Pode vencer, mas é aquele jogo que é duro, duro. Mas é um jogo tão ruim que deve sair alguns gols aqui. Principalmente porque nesse campeonato, né, os times que são ruins têm que se soltar para pontuar. E para finalizar aí nossa análise, a gente tem Whitecaps e Minnesota. Ah, naturalmente o Whitecaps é um pouco tem um jogo equilibrado, mas eu acho que ainda é mais time nessa temporada do que o Minnesota. O Minnesota a gente tem ali o Franco Fragapane, que é o argentino, tem algumas outras cabeças. É, o próprio Ia que não joga há um tempão. E o Whitecaps tem o Brian White, o Cavallini, tem uns caras muito bons. Eu acho que o Whitecaps ele tem um time muito forte, mas que não se encaixou ainda. Acho que poderia ser um time que chegasse mais longe, sabe? No campeonato. Em casa, o Whitecaps melhorou bastante. Eu sempre achei o Whitecaps um time mais ou menos. Ele teve um momento muito duro aqui, ó. Cadê? Teve um momento dele muito duro no início do ano aí, mas ele melhorou, né? O Minnesota fora de casa também não é nada mal. A gente pode lembrar da própria vitória dele do Galaxy, é um time que sabe jogar um jogo aberto. E o que eu acho desse jogo aqui? Depois do Galaxy Los Angeles, pode ser o jogo para gols do dia. O histórico deles é bem ok no mercado de gols. Tem alguns jogos antes, mas aí vai dar leitura. Se as duas equipes vierem buscar jogo, como eu imagino que vem, até porque não está favorável para ninguém aqui ficar aqui fora do playoff, eu acho que pode ser um jogo bem interessante para gols. E não está precificado extremamente over, não. Por exemplo, se a gente pega aqui, quase a mesma coisa do jogo do Puebla lá. Diferente, por exemplo, do Los Angeles e Galaxy. O 2,5 deve estar em 60 aqui. É isso mesmo. Esse aqui, esses 2,5 bateu em 80 lá para os 15 minutos. É muito precificado over. Capaz desse jogo vir um 3,5, vir um 4,5 e é isso. Beleza, turma? Análise diária concluída. Tentei fazer o mais rápido possível. Tamo junto, valeu.